Boa noite, meus irmãos, boa noite, minhas irmãs. Vamos agora dar início ao nosso Evangelho do Centro Espírita Cearense, Evangelho, Prece e Radiação. Queridos irmãos, que a paz de Jesus nos envolva e nos ampare neste nosso encontro de corações. Vamos orar. Mestre Jesus, que conheceis todas as nossas imperfeições, que nos ama profundamente, auxilie-nos a compreender as leis divinas. Faz-nos entender Teu Evangelho de luz. Ensina-nos, Senhor, a aplicá-lo em nossas vidas, a fim de que sejamos cada dia melhores do que fomos ontem. Auxilia-nos, Mestre, a reconhecermos e corrigirmos nossas falhas e as nossas imperfeições. Dai-nos força e coragem para sermos humildes e mostrai-nos o caminho da iniciativa para solucionarmos nossas dificuldades. Mostrai-nos, Mestre, o caminho das nossas dificuldades e também a persistência para evitarmos o desânimo. Mostrai-nos também, Pai, o caminho da caridade para evitarmos o egoísmo e podermos dividir os benefícios que recebemos todos os dias, Pai. Auxilia-nos a sermos merecedores do Teu amor e seja, Senhor, sempre, sempre, sempre nossa fonte de inspiração. E que a Tua paz, a Tua luz, a Tua misericórdia esteja sempre presente nas nossas vidas e que assim seja. Boa noite, queridos irmãos e irmãos. Vamos fazer a leitura do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, itens 7 e 8. Mistérios ocultos aos sábios. 7. Disse então Jesus estas palavras: Graças te rendo, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haveres ocultado estas coisas aos sábios e aos prudentes, e por as teres revelados aos simples e aos pequenos. Mateus 11:25. 8. Pode parecer singular que Jesus renda graças a Deus por haver revelado estas coisas aos simples e aos pequenos, que são os pobres de espíritos, e por as ter ocultado aos sábios e aos prudentes, mais aptos, na aparência, a compreendê-las. É que se deve entender, pelos primeiros, os humildes, aqueles que se humilham diante de Deus e não se consideram superiores a todo mundo, e pelos segundos, os orgulhosos, envaidecidos do seu saber mundano, que se julgam prudentes porque negam e tratam a Deus de igual para igual, quando não se recusam a admiti-lo, porque na antiguidade, sábio era sinônimo de douto. É por isso que Deus lhe deixa a pesquisa dos segredos da terra e revela os do céu aos simples e aos humildes que se inclinam diante dele. Boa noite a todos os irmãos de caminhada, mais o Evangelho à luz da doutrina espírita. E os nossos comentários em relação ao capítulo 7, o item 7 e 8, mistérios ocultos e sábios prudentes. Jesus, fazendo esse agradecimento a Deus por haver revelado aos simples e pequeninos, e não aos sábios e prudentes, as verdades das suas leis, reconhecia a sabedoria divina que o mandara aqueles que tinham as condições necessárias ao aprendizado, aqueles que, pela simplicidade do seu próprio viver, com as dificuldades do dia a dia, estavam mais amadurecidos para perceberem os valores espirituais que os levariam à felicidade e à paz. Os simples e pequeninos referidos por Jesus são os que reconhecem ignorantes ou se reconhecem como ignorantes, porque sabem que tem muito ainda que aprender. Estão, portanto, sempre abertos a novos aprendizados, sabendo ouvir com atenção as ideias dos outros, porque sabem que sempre alguém pode ensinar-lhe algo que desconhecem. Os que se orgulham
do que sabem. Geralmente voltam-se para os valores e prazeres da terra, fechando-se ao que consideram sem conhecer superstições próprias dos ignorantes, tais como os fatos espirituais que sempre existiram, revelando a continuidade da vida além túmulo. Vivem, então, envolvidos com as coisas materiais, seus valores e prazeres, sem ter curiosidade e tempo para tentar conhecer os fatos que, existindo desde sempre, demonstram só com essa persistência, existência real e sua importância para a felicidade e paz do ser humano. Por isso, Kardec compara as reações contrárias de muitos às verdades reveladas pelo Espiritismo com as reações dos orgulhosos e poderosos com as verdades trazidas por Jesus. Os orgulhosos de hoje, como os do passado, pensam que Deus deveria mostrar-se a eles, provando sua existência e a existência da alma imortal. No entanto, encerram-se no seu orgulho, fecham os olhos, tapam os ouvidos, fecham-se ao contato com a espiritualidade, buscando somente a realidade material, que lhes fala aos sentidos materiais, esquecidos de que são muito mais que um simples corpo fadado ao desaparecimento, que há dentro deles algo muito maior, uma sensibilidade diferente espiritual que luta para ser percebida, a fim de que possa agir, mas que é sufocada por ser considerado uma fraqueza e não uma força que leva o homem a transcender-se. Quanto perde o homem com seu tolo orgulho, que o tornam prisioneiro de sua materialidade, impedido a si mesmo o gozo de prazeres espirituais que não é capaz de vislumbrar, porque se julga bastante para si próprio, com o que tem e com o que pensa ser. Ainda hoje, são os que se abrem a novos aprendizados, sem preconceitos, que buscam resposta às suas indagações sobre o que são, o que fazem neste viver, de onde vieram, para onde vão e como viver melhor em paz consigo e com o próximo, que se apresentam mais aptos para esses conhecimentos, estudando-os, analisando-os, para aceitá-los. Conhecendo Jesus, nos estudos, nos trabalhos constantes da prática do bem, conhecendo Jesus com humildade, compreendendo as coisas dos céus, que são enviadas pelo Pai. Somente assim é que nós, seres eternos, iremos compreender a nossa relação íntima com Deus e como espíritos imortais. Sigamos com Jesus, muita paz. Pai amado, Mestre querido, neste momento de fluidificação das águas, eu rogo a Ti, Pai, rogo também aos bons espíritos, aos espíritos médicos, que fluidifiquem todas as águas do mundo inteiro, para que elas sejam usadas como um bálsamo curador dos nossos males e das nossas enfermidades. Que essas águas sirvam também de cura espiritual e também a cura do corpo físico. Que as águas dos hospitais, das unidades prisionais, das residências, dos lagos, dos rios, todas essas águas sejam colocadas o fluido benéfico para a cura do nosso corpo físico e do nosso corpo espiritual. Que ao usá-las, sintamos em nossos corpos o alívio da dor, o alívio da angústia, o alívio da depressão, o alívio, enfim, de todas as dores que nos trazem no nosso dia a dia, e que após tomarmos essa água ou até mesmo ao usá-las para tomar banho, possamos sentir paz, amor e harmonia, e que assim seja.